Olá, olá, quinto ano, tudo bem? Amores e amoras, tudo tranquilo? Ok. Dia 12 de maio, quarta-feira, vamos falar um pouquinho hoje de História e Geografia, tá? Durante o bimestre passado, nós falamos sobre a mistura, né, do povo brasileiro, as heranças que nós temos dos brancos, dos negros e dos indígenas. Bom, infelizmente, essas diferenças, elas não deveriam existir, mas elas existem, tá? Nós somos um povo misturado, nós somos miscigenados, né? Nós somos formados por uma mistura de culturas e, infelizmente, nós temos essas diferenças muito presentes na nossa sociedade, tá? E aí hoje nós vamos falar um pouquinho das diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e as desigualdades sociais. Nós vamos ver que temos grupos, sim, beneficiados e temos grupos que sofrem os preconceitos todos, tá? E vamos entender um pouquinho isso. Quando nós falamos de miscigenação, né, dessa mistura de povos que formam, né, a população do Brasil, nós temos que primeiro entender alguns termos, tá? Que a gente às vezes ouve muito, mas às vezes a gente fica em dúvida, né? Não entende direito o que eles querem dizer, tá? Então nós vamos nos informar um pouquinho melhor sobre esses termos que fazem parte dessa diversidade cultural e populacional do Brasil. Como eu falei, são termos que às vezes a gente ouve, já conhece de ouvir falar, mas não entende o que eles querem dizer, tá? Aqui a gente vê uma foto, né, com inúmeras diferenças, é o que nos faz iguais, né? Bom, primeira coisa, miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de povos com diferentes etnias. Então, nós, mais do que qualquer povo no mundo, sofremos, né? Somos fruto de uma miscigenação, que é a mistura de alguns povos de etnias diferentes, né? De costumes e culturas diferentes, tá? A outra palavra é raça. O que é raça, né? De que raça eu sou? Raça é uma categoria das espécies de seres vivos utilizada pela biologia como forma de classificação. Em termos sociais, o uso do termo raça é usado enquanto senso comum para determinar grupos étnicos a partir de suas características genéticas, tá? Porém, esse termo raça entrou em desuso, porque estudos genéticos já provaram que não existem subgrupos de humanos. Nós somos da raça humana, tá? Então, nós somos da raça humana, certo? E aí nós tínhamos os subgrupos, né? A raça negra, a raça branca, e aí esses estudos vêm nos falar que essas sub-raças da população brasileira, da população do ser humano, né? Da população não existem, tá? Então, inicialmente, nós somos raça humana, todos somos raça humana e ponto, tá? Diferente dos gatos, que nós temos várias raças de gatos, de cachorros, enfim, tá? Então, ela vem entrando em desuso essa palavrinha raças, tá bom? Continuando, nós temos a palavra etnia, da qual eu falei antes, né? Deriva do grego. A palavra etnia significa povo, referindo-se a um grupo de pessoas que se identificam ou são identificadas por terceiros com base em suas semelhanças, sejam culturais, biológicas, como cultura, valores, a língua que as pessoas falam, as semelhanças físicas, dentre outras, tá? Então, etnia quer dizer isso, é um grupo, né? Um grupo de pessoas que se caracteriza por essas itens, né, em comum, tá? E aí vamos falar um pouquinho das etnias
no Brasil. O Brasil é uma nação composta de grande diversidade étnica, tá? Então, nós temos os nativos, basicamente foram formados a partir de 5 etnias. Os nativos, que aqui estavam, né? Os negros africanos, os imigrantes europeus, os imigrantes vindos da Ásia e do Oriente Médio. Então, esses são os 5 grupos principais que formam basicamente as etnias no Brasil, que nós temos, né, de etnias diferentes no Brasil. Então, os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus, os imigrantes asiáticos e os imigrantes do Oriente Médio, tá? Dessa forma, a população brasileira é classificada com a seguinte composição étnica. Nós temos indígenas, negros, brancos, pardos, mulatos, caboclos e cafusos, tá? Essas são as misturas. Foram se misturando, como nós já vimos, né? Africanos, indígenas, portugueses, os imigrantes que vieram de outros países da Europa, outros países da Ásia e do Oriente Médio, e fomos nos misturando, e hoje nós temos a composição que está aí abaixo: indígenas, negros, brancos, pardos, mulatos, caboclos e cafusos, tá? E aí, graças a Deus, nós temos esse mapa, né? Vamos observando a imagem. O que vocês veem na imagem? Nós vemos várias pessoas que formam o quê? Representam um mapa. O que será que essa imagem transmite pra gente, né? O que a gente acabou de falar, que o nosso país é uma miscigenação de etnias, né? Uma mistura de várias etnias que foram formando a população do Brasil que nós temos hoje, tá? Você consegue observar que na imagem as pessoas não são iguais ou diferentes, né? Então, a gente já viu que são bem diferentes, né? E o que isso quer dizer? É a multiplicidade, a miscigenação, a mistura, enfim, que nós temos enquanto população, tá? Mas, aí nós viemos, né, para a segunda parte do título, né, da nossa aula de hoje, que fala um pouquinho sobre as desigualdades sociais. O que acontece? O Brasil, ele é um país extremamente racista, tá? Nós tivemos o episódio da abolição da escravidão em 1888, porém, aqui eu tenho duas palavrinhas bem interessantes. Aboliu-se a escravidão, mas não aboliu a mentalidade escravocrata, tá? Então, infelizmente, os brancos, né, de origem europeia, sim, continuaram a escravizar e a ter, né, uma conduta bem racista referente aos índios e negros principalmente, tá? Não que não aconteça com outras etnias que aqui existem, também acontece, mas em menor quantidade, tá? E aí, para representar isso, a gente tem a desigualdade de classes e desigualdade racial, são coisas que caminham muito próximas, tá? Então, aqui nós temos uma foto do Rio de Janeiro, a gente já sabe, todos conhecem de ouvir falar, né? Então, observem a desigualdade, né? Aqui nós temos uma parte, né, da cidade do Rio de Janeiro, um bairro, enfim, muito bem organizado, muito bem estruturado. E aqui nós temos as favelas, né, que a gente já sabe como tudo funciona lá, tá? E aí eu gostaria que vocês só observassem, né, essa imagem que a gente viu anteriormente e as demais, tá? O racismo, na verdade, não é uma má formação de caráter. Ele é sim uma ideologia, uma ideia que tem como função a dominação e exploração do homem sobre o homem. Ele é perverso, tá? Quem é racista é perverso, é mau, sim. É sinônimo de maldade, sim. Por quê? Cria uma hierarquia entre o ser humano que ela não deveria existir, tá? É como se uma classe fosse melhor que a outra. E isso não poderia existir, é óbvio que não. Podemos notar isso nas relações de trabalho, onde mulheres recebem menos que os homens, negros menos que os brancos, enfim.
E aí, quando a gente observa essas imagens, elas falam por si sós, né? As diferenças que existem em cada uma dessas imagens, tá? Na verdade, a população negra e indígena não se vê na sociedade brasileira. Isso é uma grande verdade ainda, infelizmente. Há um processo de embranquecimento da nossa cultura, onde são valorados ou valorizados os costumes brancos e empobrecidos e endemoniados os costumes e tradições indígenas e africanos. Isso acontece demais, tá? Demais mesmo. Às vezes não próximo da gente, mas acontece muito. E aí a gente tem bem assim nos ditos populares, né, no dia a dia, a gente tem algumas manifestações desses racismos. Tudo que é ruim é associado à cor negra. Vocês já perceberam isso? A coisa tá preta quando a gente quer falar que as coisas são difíceis, né? Denegrir, serviço de preto, mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, né? Então, negro representa um termo pejorativo, prejudicial ou ilegal. Isso não deveria existir, tá? Lógico que nós temos sim alguns segmentos, né, de negros e indígenas que também são racistas referentes aos brancos, mas isso é em menor quantidade. Na verdade, o racismo é algo péssimo que não deveria existir de forma nenhuma, tá? E aí nós temos as atividades do dia, tá? Eu já vou explicar cada uma das atividades que vocês têm que fazer, certo? Primeira atividade é na página 130, onde tem essa figura aqui, tá? Vocês vão estar lendo o textinho e aí tem 3 perguntinhas. Em sua opinião, indígenas perdem sua identidade ao utilizar tecnologias como computador e internet? Será que eles perdem a identidade deles quando eles usam essa tecnologia? Como as tecnologias podem ser utilizadas para a preservação dos povos indígenas, né? Como que a tecnologia pode ser utilizada a favor, né, desses povos indígenas? E 3, em sua opinião, os indígenas que vivem isolados têm mais chance de preservar sua cultura? Na opinião de vocês, vocês acham que se ele não tiver contato com tecnologia, está isolado lá, será que eles conseguem preservar a cultura deles melhor? Por quê, né? Explica isso pra gente. Na página 136, que é essa dessa figura aqui, tem um textinho sobre os jeitos de aprender, tá? Aí tem a primeira questão não é sobre esse texto, mas ele fala: você concorda que sem diversidade o mundo seria pouco enriquecedor? Por quê? Se nós não tivéssemos toda essa diversidade de culturas, de conhecimentos, de tudo, né? Você acha que a gente seria pessoas, né, civilizações mais pobres se fosse tudo igual? Por quê? Pobres em cultura, tá? Pobres de conhecimento, enfim, não é pobres de dinheiro, tá? Aí a número 2 é esse texto que vocês vão ler e nós temos a letra A. Faça uma comparação com o seu modo de aprender e o modo exposto no texto. Aqui esse textinho vai estar falando dos jeitos de aprender, de um jeito de aprender, tá? De uma determinada comunidade. Você vai fazer uma comparação entre o jeito que eles aprendem e o jeito que você aprende, tá? Algumas coisas que são parecidas e algumas coisas que são diferentes. Letra B. Considerando o exposto no texto e de acordo com o que você estudou na unidade, qual a importância das terras indígenas? Qual que é a importância das terras indígenas, tá? Para quem? Para eles principalmente, para os índios, certo? Por fim, nós temos os textos, né, das páginas 142 e 143. Aí nós temos uns gráficos, 2 gráficos aqui, tá vendo? Esses 2 gráficos têm 3 questões sobre eles. A número 1, no grupo dos 10% mais pobres da população brasileira, qual o percentual de pretos e pardos e qual o percentual de brancos? Então, é só ir lá no gráfico, nesse redondinho, e verificar as porcentagens e de responder. A número 2 fala qual o percentual da população de pretos ou pardos estava cursando ensino de nível superior na faixa entre 18 e 24 anos e da população branca. Então, é sobre esse outro gráfico, tá? Que vocês vão responder. E 3, o que os dados apresentados nos gráficos revelam? Então, vocês vão estar fazendo uma observação desses gráficos e colocar na número 3 o que eles estão representando, tá?
E aí, na página 143, nós temos esse textinho, né? Fala um pouco sobre o sistema de cotas, né? O sistema de cotas, ele é uma porcentagem da população que pode estar ingressando de forma diferenciada no nível superior. E vocês vão estar fazendo atividade de proposta aí, tá? Consultar duas pessoas, uma a favor e uma contra, e ver o que elas acham, por que são a favor e por que são contra, certo? Então, até a nossa próxima aula. Obrigada, mil beijos. Eu acredito no potencial de cada um. Um ótimo trabalho. Não atrasem suas atividades.